que estão em casa, saúdo a todos que qualquer hora pode ver esse culto, cultuar junto com a gente, louvar o Senhor. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe por que você não conseguiu chegar até aqui, mas a todos que estão aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciar com o louvor 363 do nosso brado de júbilo. Esse louvor é muito lindo e ele fala quando a batalha for vencida. Nós temos uma batalha a vencer, igreja. E é todos os dias essa batalha se levanta e nós precisamos vencê-la em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler e a igreja só medita. Vou ler em 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. A palavra do Senhor nessa manhã fala aos nossos corações. Eu vou ler na minha versão que é mais fácil. 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade.
porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Diante da palavra do Senhor nessa manhã, vamos nos ajoelhar diante do Senhor e falar com eles, com Deus, até mesmo agradecer-lhe a Ele por tudo. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor já tem falado conosco, né, igreja? Nós somos mais vigiados do que nada nesse mundo, mas devemos sempre lembrar, somos filhos de Deus e devemos fazer aquilo que a palavra nos manda a cada dia, estarmos vigilantes. Vamos passar por um momento do nosso louvor e adoração a Deus. E eu convido para o nosso primeiro louvor a diaconisa Lindalva, com o nosso primeiro louvor.
pregasse as rosas, não mostrasse os espinhos, quando vierem as provas, oh Cristo, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não pregue facilidades para o caminho dos céus. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Glória a Deus. Vamos continuar pregando, né? É o ID, Jesus falou que nós devemos continuar falando da palavra do Senhor enquanto nós viver, porque assim de geração a geração até Jesus vier buscar o seu povo. Eu convido o grupo Adoração para estar louvando ao Senhor. Grupo de oração, salve os irmãos com a paz. Adoremos ao único digno de honra, de glória e adoração, Jesus Cristo, o Rei dos Reis.
acaba de entrar aqui neste lugar. O dono do universo, o filho de Davi, o santo, comandante dos céus, arcanjos e Miguel, serafins e querubins, adoram o santo, o maior soberano, maior que o mar, maior que o céu, maior que tudo, maior que as estrelas, maior que os anjos, salvador do mundo. Ele venceu a morte porque tem poder. Desceu no inferno, fez demônios estremecer. Aquele tomou e cai de suas mãos. Ele é forte e poderoso, de Judá é o leão. Ele andou sobre o mar. Santo, santo. Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha. Ele é a luz. Maior que o mar, maior que o céu, maior que tudo, maior que as estrelas, maior que o Salvador do mundo. Ele venceu a morte porque tem poder. Desceu no inferno, fez demônios estremecer. Ele é forte e poderoso, de Judá é o leão. Ele anda sobre o mar. Santo, santo. Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha. Pra todos queridos, Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é o Messias, o Messias prometido pra esse mundo inteiro. Seu nome é Jesus. Maior que o mar, maior que o céu, maior que tudo, maior que as estrelas, maior que os anjos, Salvador do mundo. Maior que o mar, maior que o céu, maior que tudo, maior que as estrelas, maior que os anjos, Salvador do mundo. Aleluia, aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Só Deus é santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento também de adoração a Deus, que é o nosso momento das nossas ofertas.
E eu convido a diaconisa Emília em apoio à irmã Anunciata. A igreja se pode de pé. Nós iremos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Querido Deus, meu eterno Pai, estamos aqui, ó Deus amado, na Tua presença, Senhor, para agradecer, ó Pai amado, por mais uma semana, por mais um dia, Jesus, na Tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. E queremos Te agradecer, ó Deus amado, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigado, Pai. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, que Tu venha abençoar, Jesus, a cada servo Teu que está aqui, Jesus, para Te adorar, Jesus, para agradecer, ó Deus amado, por mais um sábado, ó Pai querido, na Tua presença, meu Deus. Pai, eu Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Pai, em Teu nome, Jesus. Pai querido, abençoa os dizimistas da Tua igreja, Pai. Abençoa também aqueles que vão Te ofertar, Senhor da glória. Abençoa aqueles que também não têm para Te ofertar neste momento, mas que sua vida, Jesus, que tudo que for feito, Jesus querido, é para o Teu louvor, Jesus, para a Tua adoração, meu Jesus querido. E eu Te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, Tu me sondaste, me conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito, e para onde fugirei da Tua face? Aleluia, glória a Deus. Eu convido a diaconisa Emília para estar trazendo louvor ao Senhor e, em seguida, o pastor Jacó está com a oportunidade da mensagem. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, aceitado como vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar.
Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Se está sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Se está sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, convido você a ficar de pé. Motivo de grande alegria estarmos aqui esta manhã, como a nossa dirigente aqui disse, uma manhã fria, mas gostosa, abençoada, e se aqui estamos, é porque isso fazia parte da vontade do Senhor, amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 5, e depois a gente vai dar um saltinho lá para o versículo de número 33. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo do versículo 1 até o versículo 5, e depois a gente vai pular lá para o 33. Proposta temática, né, dos nossos sermões durante o mês de maio é falar sobre a família, né? E é algo sempre muito bom falar, né, presbítero Vitório? Sobre a família, que é bênção em nossas vidas, e até porque nós fazemos uma parte da família aqui da IAP em Vila Carolina, né? Glórias a Deus. Obrigado, Pedro. A palavra do Senhor diz assim, ó, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas ou doações, né, generosas, e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer assim, ó, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, as suas orações e as suas doações subiram até Deus e Ele as guarda em memória. Aleluias! Agora,
envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Agora vamos pular lá para o versículo 33. Olha só, diz assim: assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem do que o Senhor mandou que vocês nos trouxessem. Oh, glórias a Deus. Será que nós podemos dizer isso também? Agora nós estamos aqui esperando para ouvir a mensagem que o Senhor tem à nossa vida, à nossa família. Por isso eu peço que você feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Deus de amor e misericórdia, Senhor. Aqui estamos, Jesus, para ouvir a sua voz, ó Jesus. Nós não queremos ouvir, Senhor, um discurso eloquente. Nós não queremos ouvir palavras bonitas ou bem colocadas, Senhor. Mas nós queremos ouvir, ó meu Pai, a sua palavra, a sua voz. E nós somos ovelhas que reconhecemos a voz do nosso pastor. Senhor, desacortina agora, Senhor, todo o conhecimento da sua palavra. E traz a nós, Senhor, a iluminação da sabedoria, para que nós possamos aprender, Senhor, a ser exemplos, sacerdotes do nosso lar, assim como Cornélio foi. Senhor, abençoa a sua igreja, que todo ruído externo, toda preocupação fique lá fora, e que nesse momento nós possamos em intelecto, em pensamento, em ouvidos, em olhos, prestarmos atenção na sua voz, naquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja. É o que nós te pedimos, ó Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, amados? A diaconisa Emília muito bem disse que chega esse período, vira uma sinfonia de coffee, não é assim? A garganta da gente fica com uma pigarra, é algo meio complicado, mas o Senhor dará graça em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, tenho duas perguntas a interrogá-los, vamos dizer assim. A primeira pergunta é: se eu for lá na sua casa hoje e bater lá na porta da sua casa, você vai me receber? Amém? Amém? Fiquei feliz, hein? Quem sabe, né? É bom receber irmãos em casa, não é? É muito bom. Agora uma outra pergunta, e eu acho que não vão ser só duas, não vão ser várias. A quem temos aberto a porta do nosso lar, dando acesso à nossa família? Olha para você ver como ontem eu estava refletindo sobre esse sermão e hoje, de uma maneira assim tão espontânea, em uma conversa com a diaconisa Elza ali, nós estávamos falando justamente sobre isso, né, diaconisa? Não, olha só. A quem nós temos dado acesso à nossa família? Talvez se eu perguntar para você assim, qual é o seu bem mais precioso? Talvez a primeira coisa que vem na sua mente é falar o quê? A minha família. Aquilo ou aquele que entra em nossa casa e ele faz isso com o nosso consentimento. Caso contrário, se ele não tem o consentimento, é algo ilegal, é algo indesejado. Não é diferente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diaconisa Lindalva. Deus entrará em nossas casas e Deus entrará em nossa família se nós dermos esse consentimento. Sua palavra diz: eis que estou à porta e se você abrir, eu entrarei contigo, sentarei contigo e cearei contigo. Você quer abrir a porta da sua família para o Senhor? Você quer abrir a porta da sua casa para que o Senhor faça morada? Aleluias! Eu acredito que sim. Eu tenho certeza que todos nós queremos que o Senhor não só entre em nosso lar, mas que Ele faça morada, que Ele se alimente conosco, que Ele fique conosco e nunca mais vá embora. Não é verdade? Todos nós queremos isso. E que ali Ele permaneça. E hoje, através a história de um homem aqui descrita na Bíblia, nós vamos aprender como colocar Deus no centro do nosso lar. Como colocar Deus no centro da nossa família. Ou ainda mais, como colocar a nossa família na presença de Deus. Oh, aleluias. Eu estava conversando com a diaconisa, ela falou assim: eu sempre abençoo minha filha, eu abençoo meus filhos. Nós temos que fazer isso. São práticas que muitas vezes passam por despercebidas, mas nós temos que colocar ali em prática.
Esse homem na qual nós falamos foi Cornélio. Cornélio era um centurião, né? Ele cuidava de um, entre aspas, pequeno exército, de mais ou menos 100 homens. Ele fazia parte do regimento do pretório romano, era ali oficial do exército romano. Segundo alguns teólogos, ele foi o primeiro gentio a se converter, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e se converter genuinamente, conforme está registrado aqui no capítulo 10 em que nós lemos. E conta aqui esta história descrita com veracidade, que após uma visão de Cornélios com um anjo, e em simultâneo também uma visão lá para Pedro, Pedro vai até ele, prega o evangelho, e diz que no meio desse sermão que ele está pregando, exatamente quando Pedro estava falando sobre arrependimento, o centurião, os seus companheiros e toda a sua família, olha que coisa gloriosa, recebem a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado dentro da sua casa. A casa, irmão Davi, que talvez servia ali para eles se alimentarem, eles se reunirem, eles conversarem, resolverem os problemas, foi o palco da manifestação poderosa do Espírito Santo. Oh, aleluias! O Espírito Santo foi derramado dentro da casa de Cornélios. E eu tenho certeza, meus amados, que a nossa casa pode ser o palco da manifestação poderosa do Espírito Santo. Muitas vezes o nosso coração se entristece. O meu coração se entristece, porque eu queria várias e várias pessoas da minha família aqui dentro da casa do Senhor. Talvez hoje, essa semana, ou algum tempo atrás, você tenha se entristecido, porque alguém que você ama não está aí do seu lado. Mas saiba, não perca as esperanças, porque o nosso Senhor é o Deus do milagre, é o Deus da conversão, é o Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne conforme o seu espírito. O Senhor pode fazer muito mais em nossas famílias e através das nossas famílias. E é através desta história que nós vamos aprender como Cornélio conseguiu, mesmo sendo gentil, convertido, trazer a sua família para o centro da vontade do Senhor, para a presença de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, o primeiro ensinamento que eu gostaria de falar, é para nós aqui. Cornélio conseguiu isso sendo um exemplo de piedade. E olha que hoje a nossa dirigente do culto leu exatamente um texto que eu havia separado aqui lá em Timóteo. Eu como pai, eu como marido, e ainda mais eu como professor na carreira de magistério de Diaconia de Lindalva, aprendi que eu ensino mais sendo exemplo, irmão Abraão, do que muitas vezes falando, não é verdade? Já viu aquele negócio assim, faça o que eu digo, mas não faça? Você prega muito mais sendo exemplo. Instrui a criança no caminho, e até quando ela crescer. Quando nós vamos na exegese dessa palavra, instruir, sabe o que significa, Diácono Nilson? Quando você pega na mão de uma criança e ensina ela a andar, você anda junto com ela, você é um exemplo para a vida dela. E Cornélio mostrou que ele era um exemplo de muitas coisas que nós vamos falar aqui. E o primeiro exemplo é a piedade. Quando a gente fala de piedade, logo vem à nossa mente a questão da caridade, porque diz que ele dava esmolas, dava as doações. Mas piedade não significa só isso. Cornélio vivia uma vida piedosa. E eu gosto muito da definição de um teólogo muito antigo, chamado Blaise Pascal, que diz assim, piedade é ter o coração sensível para Deus. Você sabe o que é ter o coração sensível para Deus? Irmã Nilma, é quando Deus fala só para você e você consegue ouvir a voz dele. É quando o Senhor toca no seu coração e você consegue sentir o mover do Espírito Santo. É quando o Senhor revela, aleluias, uricanta, labassube, aleluias, a vontade dele para a sua vida. E nenhum ruído externo, nenhuma preocupação externa atrapalha, mas você ouve com sensibilidade aquilo que Deus quer para você, aleluias.
Era isso que ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Cornélio demonstrava isso porque ele demonstrava compaixão com o sofrimento alheio. Ele era um tipo de homem que olhava para o sofrimento de uma pessoa e ele não conseguia ficar assim, cada um no seu quadrado, ele não conseguia ficar alheio àquilo. Ele era alguém que talvez no rol de pessoas, de irmãos na qual pregava o evangelho para ele, ele não era aquela pessoa, talvez, da igreja, que só conhecia o irmão pela nuca. Sabe, aquela que você só olha, eu não me envolvo, eu não oro, eu não pergunto como ele está. Mas ele se envolvia, e ele mostrava isso para a família dele. Oh, glórias a Deus. E ele não fazia isso como o mundo faz. O mundo é assim, vê se você não concorda comigo. Eu entrego aqui uma doação com uma mão e com a outra eu tiro uma selfie. Não é assim? Ele não fazia isso. Ele era um exemplo para a sua família. E ele fazia isso, sabe por quê? Porque no seu coração já havia manifestado a obra da regeneração do Espírito Santo. O Espírito Santo falava em seu coração e ele ouvia, porque ele era um homem piedoso. Porque ele era um homem que ouvia o que o Espírito Santo tinha para a sua vida. O que nos move a ser pessoas boas não é porque nós somos merecedores de nada, nós não somos ninguém, mas é pelo Espírito Santo que está em nossos corações. Talvez o Senhor te use para fazer uma benfeitoria tão grande, e muitas pessoas falam, nossa, como você é uma pessoa boa. A nossa resposta deve ser, ei, não sou eu, é o Espírito Santo que mora em mim, que vive em mim, e que é presidente da minha vida. Amados, é tempo de ouvir a voz do Senhor e sermos piedosos. Provérbios 18:33 diz assim, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Olha a importância de ouvir. E eu tenho algo que, se eu falar aqui, talvez alguém possa dizer, o pastor está chovendo no molhado. Deus continua falando. Deus continua enviando a mensagem de uma maneira abrangente para toda a igreja e de uma maneira individual. Às vezes Deus usa pequenas coisas, né, diaconisa Elza? Para falar com a gente. Um pequeno post, um bilhetinho. Semana passada eu recebi uma curta mensagem de um irmão que para mim foi uma confirmação de que Deus estava comigo. O Senhor continua falando. Oh, aleluias! Deus não mudou, quem muda somos nós. Nós não temos escutado a voz, muitas vezes, do Senhor. Nós temos perdido a piedade, a sensibilidade de ouvir a voz do nosso Senhor. Parece que o mesmo príncipe desse século que cegou o entendimento das pessoas, ele também tem ensurdecido o nosso ouvido, a nossa audição, tem nos tornado insensíveis à voz de Deus. Talvez você tenha percebido ou não, mas eu tenho por costume de orar e pedir para o Senhor assim, tire o ruído externo, tire a preocupação, porque muitas vezes Deus está falando com você e você está pensando naquilo que está lá fora, e você deixa de ouvir a voz do Senhor. Cornélio era um exemplo de piedade, ele talvez em seus afazeres que não eram fáceis, era uma pessoa responsável por muitas pessoas, mas ele não deixava de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Sabe, lá no seu trabalho, a responsabilidade que você tem, no caminhão que você dirige, nos alunos que você rege, o Senhor pode falar contigo lá e te usar lá, aleluias! Precisamos exercitar a piedade na nossa família, assim como Cornélio fez. E sabe por que ele fez isso? Porque quem é piedoso tem promessas na sua vida. Olha só 1 Timóteo 4:8, que é a nossa irmã que leu aqui no início do culto. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e também a que há de vir. Não existe salvação sem piedade, olha a importância dela. Sabe por que Cornélio era piedoso também? Porque ele entendeu, ele compreendeu que a pessoa piedosa, ela tem um Deus, um socorro bem presente na hora da tribulação. Oh, aleluias! Salmos 4, verso 3, diz assim, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Olha, se você é piedoso, Deus te escolhe. E o Senhor ouvirá quando você o invocar. Oh, aleluias!
A pessoa piedosa, assim como Cornélio, tem um elo de ligação com o Senhor. Ela tem um canal, uma linha direta com o seu Senhor. Por isso, conduza a sua família sendo um exemplo de piedade diante do Senhor. Amém, igreja? Segundo ponto que nós extraímos desse texto é que Cornélio, ele conduzia a sua família sendo exemplo não só de piedade, mas sendo exemplo de temor ao Senhor. Temor não é medo, temor é respeito. Temor não é medo, temor é você entender o quanto este Deus é vital na nossa vida. O qual foi a imensurável obra manifestada aqui na terra, quando ele se fez carne e labutou pela sua vida. Cornélio era uma pessoa temente a Deus, ele era um exemplo de temor. E é interessante que, para terem mencionado ele aqui na palavra do Senhor, significava que ele já havia conhecido as leis do Senhor, ele seguia os preceitos naquela época ali da lei do Senhor, mesmo sem ser circuncidado. E talvez, quando eu olho para isso, para a história, para um contexto histórico, talvez ele nem se importasse com o que os outros falavam. Porque uma pessoa que não era prosélita, uma pessoa que era grega, romana e não era convertida, aliás, e era convertida, talvez ele passasse por muitos desafetos, talvez ele fosse muito insultado, talvez para os romanos ele era uma pessoa mal vista, porque os romanos tinham algo que dizia que eles eram mais limpos ou mais, como que eu posso dizer, mais elevados do que uma outra raça, do que um outro povo. E também para os que eram judeus, olhavam para ele com aqueles olhos de julgamento, mas ele não se importava com isso. A Bíblia mencionou e registrou para a história que ele era um homem temente a Deus. Ele era um exemplo de temor a Deus no seu lar. Olha que coisa gloriosa. E daí uma pergunta que eu faço a mim, e eu gostaria muito que você fizesse a você, no mais íntimo seu, minha irmã. Como nós somos conhecidos no nosso lar. Eu já conheci muitas pessoas na minha curta vida, eu sou novinho ainda. Mas eu conheci pessoas, irmãos, que eram maravilhosas. Pessoas que você olhava e falava, é um exemplo de piedade e de temor. Mas do lado de fora. Porque do lado de dentro eram pessoas terríveis. Eu não estou dizendo que é o nosso caso. Mas eu estou querendo que você se pergunte. Como nós somos conhecidos em nosso lar? Qual tem sido o exemplo de obediência, de temor que nós temos demonstrado, que nós temos externado ao Senhor? Olha só, Cornélio, ele era um exemplo tão enfático, né, tão incisivo de temor, que até os servos dele, se nós olharmos no versículo 22, o capítulo 10, diz assim, ó, os servos de Cornélio diziam, o centurião, olha como ele era conhecido pelos seus empregados, pelos seus servos, o centurião, homem justo e temente a Deus e de boa fama. Olha, como nós somos conhecidos lá no nosso trabalho, na nossa família. Os servos testemunhavam sobre a reputação de ser temente a Deus. Esta era a reputação de Cornélio, conforme descrito aqui pelos seus servos. Aqueles que estavam mais próximos de Cornélio, aqueles que conheciam talvez no dia a dia Cornélio, a sua família, eles conseguiam enxergar em Cornélio atos, justiça, de temor e de testemunho ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Pregar o Evangelho através da nossa família. Ser exemplo à nossa família ser exemplo aos demais. Testemunhe o Evangelho através das suas ações, através das minhas ações, através da boa conduta administrada em nós pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te reger. Que ele não venha ser, nós não venhamos ser apenas o templo do Espírito Santo, mas que ele venha ser presidente do nosso ser, a cada passo, a cada palavra. Nós precisamos ser exemplos em nosso lar. Nós precisamos ser exemplo na rua em que nós estamos inseridos. Nós precisamos ser exemplo na comunidade em que nós vivemos. Nós precisamos.
em nossas convivências gerais. Como nós temos sido testemunhado do amor de Cristo. Quem teme a Deus não tem, como eu disse, ele não tem medo, mas tem um relacionamento muito estreito com o Senhor, não é verdade? E diz que esse temor que Cornélio tinha levava ele a ter uma vida de oração também ao Senhor. Olha o outro exemplo de Cornélio. A sua família conseguia ver a sua prática devocional, a sua oração. Diz que no versículo 4 o anjo disse a ele assim, ó, as tuas orações têm subido ao memorial de Deus. Em outras palavras, o Senhor tem escutado as suas orações e Ele tem guardado as suas orações. Amados, imagine Deus falando isso para você através de um porta-voz. Eu tenho escutado tudo que você tem falado e tudo está guardado no meu coração, servo. Oh, glórias a Deus. É uma oração genuína, né? Será que as nossas orações têm subido aos céus? Ou será que muitas vezes ela é tão mecanizada que ela não passa do teto do nosso lar? Nós precisamos orar, ser um exemplo de oração à nossa família também. Cornélio era uma pessoa que orava, era um exemplo de oração em seu lar. E sabe por que Cornélio orava? Talvez porque ele sabia que somente se aproximando do trono da graça, conforme está escrito lá em Hebreus, com toda a confiança, ele poderia perceber e receber a misericórdia e a graça do Senhor. É somente através da prática da oração. Cornélio, ele orava porque ele conhecera, ele viveu junto com aquele que prometeu que faria tudo o que lhe fosse pedido em seu nome, para que o Pai fosse glorificado. Nós precisamos exercitar a nossa prática devocional, a nossa prática de oração. E daí nos vêm várias perguntas diante disso. Quando foi a última vez que nós oramos em família? Quando foi a última vez que eu dobrei o meu joelho, não para orar para minha esposa ou para meus filhos, mas orando junto com eles? É algo que mexe comigo, é algo que eu tenho falhado, que eu preciso resolver. Temos levado a prática de oração para dentro do nosso lar. Nós temos conduzido a nossa família à prática da oração, do contato com Deus, através das súplicas e das ações de graça. A palavra do Senhor vem falar as nossas vidas nessa manhã. Conduza a sua família, sendo exemplo de temor e de oração diante de Deus. Aleluias. Terceiro ponto que eu gostaria de falar, que Cornélio também foi exemplo de prontidão em obedecer à voz do Senhor. No versículo 7, 8 e 33, nós podemos extrair uma lição valiosíssima, sabendo que ouvir a voz de Deus é bom, mas ainda melhor é o quê? Obedecê-la. Lá no versículo 7 diz que logo que se retirou o anjo, havendo-lhe contado tudo, ele enviou os seus servos a Jope para cumprir aquilo que o anjo havia feito. E ele confirmou isso no versículo 33, dizendo, portanto, sem demora eu o mandei chamar. Cornélio não perdeu tempo para obedecer, diácono Nilson. O Senhor falou e ele correu a obedecer. Ele não se preparou, ele não disse, opa, eu preciso só de um tempinho para mim pensar. Ele não titubeou dizendo, será que foi de Deus? Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu mereço? Será que eu sou capacitado? Será que eu sou fraco demais? Será que eu sou forte demais? Será que eu sou um crente muito velho ou um crente muito novo? Ele não pensou, mas ele obedeceu à voz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser esse exemplo em nosso lar. Ele era alguém pronto a obedecer. E quando nós somos pessoas prontas a obedecer à voz do Senhor, isso nos mostra o quanto de importância nós damos à voz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei muito da fala de diácono Nilson na última escola bíblica, sábado passado, que às vezes a gente escuta Deus falar e a gente acha até bonito. Só que não passa desse momento. Precisamos ouvir, praticar e obedecer ao Senhor. Dar importância à voz do Senhor é obedecer sem questionar. É obedecer sem preliminares. O que são essas preliminares? Eu vou, mas primeiro eu preciso me preparar.
É obedecer sem medir esforços, é obedecer sem medir consequências. E se o Senhor essa manhã está dizendo para você ser exemplo no seu lar, e se o Senhor nesta manhã está nos dizendo para abençoar a vida dos nossos filhos, daqueles que ainda não estão aqui, faça sem reservas, porque o Senhor pode usar a sua vida para salvar. Obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Obedecer a Deus é uma prova de temor e fé. É ter plena confiança em seus desígnios. São os melhores para a nossa vida e família. Porque os planos de Deus são muitíssimos melhor e maiores do que os nossos. Nós precisamos obedecer, para você ter ideia, a nível e a exemplo de Abraão. Lembra lá o que Abraão fez? Sem questionar, sem titubear, ele estava pronto a oferecer o seu filho. É desta forma. É esse padrão que o Senhor tem para a nossa vida. Glórias a Deus. Nós somos ansiosos. Eu lembro que uma vez lá no PG, nós tratamos sobre ansiedade, não foi, Diaconia Socorro? E algumas outras pregações aqui também. E ansiedade é um assunto que gera sempre bastante conversa, porque na verdade acho que todos somos, né? Nós somos ansiosos para muitas coisas. Mas será que nós somos ansiosos para ouvir a voz de Deus? Será que nós somos ansiosos ainda mais para obedecer às suas instruções, para ouvir o seu consolo, para ouvir a sua exortação? A prontidão de Cornélio revela também que ele estava ansioso para ouvir a voz de Deus. Ele mandou logo chamar Pedro, ele preparou tudo, ele falou, sem demora vai, porque eu preciso ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Sabe o que eu quero dizer? Sábado, quando toca o seu despertador, ou muitas vezes você acorda, você já tem que pensar assim, o que será que o Senhor tem para falar para a minha vida hoje? Será que aquela resposta de anos é hoje? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo. Tem ansiedade para ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala aqui todas as manhãs a nossa vida. O Senhor tem falado, aleluias. Cornélio era uma pessoa cheia de expectativa para aquilo que Deus faria em sua casa. Talvez ele imaginasse, mas ele pensasse, eu acho que o que Deus vai fazer é muito maior e melhor, e o que Deus faz na nossa vida é muito maior e melhor mesmo. Irmãos, que nós possamos, assim como Cornélio, assim como Abacuque disse também, nos colocarmos na torre de vigia, esperando que o Senhor falará conosco e com a nossa igreja, aleluias. Conduz a sua família sendo um exemplo de obediência à voz de Deus, glórias a Deus, aleluias. Quarto e último item, já caminhando aqui para o nosso encerramento. Cornélio também mostra, através dessa história, que ele mostrava para a sua casa, ele era um exemplo de que ele mostrava para a sua casa o valor da palavra de Deus, o valor do Evangelho. Nós vamos observar no versículo 23, 25 até o 33 lá, e eu vou resumir rapidinho, que ele faz, ele reúne a sua casa para ouvir a palavra do Senhor por meio de Pedro. Eu imagino ele aprontando ali a sala, né, Kedna? Ele trazendo cadeiras e fala, fica sentado que Pedro já está chegando, a gente vai ouvir a voz do Senhor. Você não sai daí, não pense em sair daí, porque o Senhor vai falar. Ele reuniu toda a sua casa, os seus servos, os que estavam perto, para ouvir a palavra do Senhor. E então, quando Pedro chega, diz que ele logo corre diante de Pedro, e numa atitude de devoção a Deus e não a Pedro, e numa atitude de respeito e reverência, diz que ele se lança, ele se prostra aos pés de Pedro. Olha só, a ansiedade desse homem ouvir a voz do Senhor, o valor que ele dava para o Evangelho de Cristo. E diz que ele também se apresenta na casa ali, em prontidão para ouvir o que Pedro falaria da parte do Senhor. Isso nos mostra que nós devemos conduzir a nossa família mostrando o valor do Evangelho. Mostrando que o Evangelho de Cristo não é apenas uma palavra, um livro, o best-seller do mundo, o livro mais vendido,
mas Ele é luz para o nosso caminho. Nós temos que mostrar isso à nossa família, que essa é a palavra que traz vida, que ela é as águas vivas do Senhor, que ela é a voz de Deus para as nossas vidas, que ela tem promessas vívidas e válidas até os dias de hoje. Precisamos mostrar este valor. Concluindo, amados, nós queremos que a nossa casa esteja na presença de Deus, mas isso nos custa aprender e a praticar algumas coisas. Entre elas, ser exemplo de piedade, como nós falamos, ter prontidão a obedecer à voz do Senhor e mostrar à nossa casa, à nossa família, o valor do Evangelho e ser um exemplo de temor e de oração. E que nós possamos assumir esse compromisso nessa manhã. Agora, eu lanço mais uma pergunta a você. Sabe por que Cornélio se esforçou tanto para que esse encontro acontecesse? Você se esforçaria assim também? Eu acredito que sim, não é verdade? E eu volto a uma pergunta inicial que eu fiz lá no começo também. Eu perguntei para você se você gostaria que Jesus entrasse no seu lar. Você gostaria? Por que você gostaria que Jesus entrasse na sua casa? Qual é o motivo para você querer que Jesus entre na sua casa? Talvez você fale, são tantos esses, não é, irmão Davi? Tantos motivos. Mas eu gostaria de pautar alguns rapidamente nesse nosso encerramento. Sabe por que nós queremos que Jesus entre no nosso lar? Sabe por que Cornélio queria que Jesus, a palavra do Senhor, fosse para o seu lar? Porque lá em João capítulo 2, no versículo 1 em diante, mostra lá o casamento de Canaã da Galileia. Você lembra disso? Jesus, quando entra na casa de uma pessoa, ele traz alegria. Oh, glórias a Deus! Jesus pode trazer alegria para o seu lar. Sabe por que nós queremos que Jesus entre com a sua palavra, que Jesus more na nossa casa? Pelo milagre que aconteceu lá na casa de Pedro, referenciado em Lucas capítulo 5, em que Jesus levou Jesus curou a sogra de Pedro. A casa que Jesus entra, sabe o que acontece, irmão Brão? Ele traz cura às nossas casas, aleluias! Sabe por que nós queremos que Jesus, a sua palavra esteja na nossa casa? Pelo milagre referenciado em Lucas 5,17, em que Jesus trouxe a restauração a um paralítico que foi descido por um telhado, mostrando que a casa que Jesus está, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma solução. Por isso que nós queremos Jesus no centro da nossa família. Sabe por que nós queremos Jesus no centro da nossa família? Porque como aconteceu lá no cenáculo, Jesus levou comunhão, Jesus entra no seu lar, levando comunhão à sua família, tirando toda a desavença, tirando toda a confusão e promovendo a comunhão na sua casa e no seu lar. Sabe por que nós queremos Jesus no centro da nossa família? Porque assim como aconteceu lá na casa de Jairo, conforme Lucas capítulo 8, em que Jesus não curou, mas ele ressuscitou a filha de Jairo, a casa que Jesus entra, a nossa casa em que Jesus está, ela é cheia de vida e vida com abundância. Jesus traz vida à nossa casa, Ele quer entrar e assumir o controle da nossa casa e encher a nossa casa e a nossa família de vida, aleluias. Fique de pé nesse momento, amados. Diante de tudo isso, nós vamos orar ao Senhor e assumir o compromisso de praticar, sermos exemplo no nosso lar. E eu acredito piamente, eu tenho fé, de que você vai testemunhar sobre os milagres que o Senhor realizará na sua família, através da sua família. Você crê nisso? Diga amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho absoluta certeza que se nós nos empenharmos em isso, em todos esses ensinamentos da palavra do Senhor, nossa casa será o palco da manifestação poderosa do Espírito Santo. Não desista da sua família. Não desista dos seus. Não aceite passivamente que algum dos seus, que não estejam debaixo do sangue do Cordeiro, que não estejam debaixo dos preceitos do Senhor, que não ouvem a sua voz, fiquem de fora. Não aceite passivamente. Saiba que, fazendo isso, você e a sua família viverá o sobrenatural de Deus. Aleluias! E terão uma experiência com Deus.
serão cheios do Espírito Santo e poderão dizer com todo orgulho, com toda alegria indizível: eu e minha casa. Oremos todos. Deus de amor e misericórdia, Senhor. Senhor, a sua palavra é maravilhosa, Senhor Jesus. Ela vem trazer, Jesus, instrução. E acima de tudo ela vem trazer esperança, Senhor. Senhor, nosso bem, um dos bens mais preciosos que nós temos, Senhor, não é aquilo que o homem pode levar. Não são tesouros corruptíveis, Senhor. Mas é a nossa família, Senhor. E nós queremos que a nossa família, aleluia, esteja no centro, Senhor, da sua vontade, Senhor Jesus. Nós queremos que a nossa família esteja abrigada por debaixo das tuas asas, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a nossa família, Senhor, seja um exemplo, Senhor Jesus Cristo. Senhor, o inimigo tem atingido diversas famílias, Senhor. Tem desestruturado famílias. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós lutaremos pelas nossas famílias, Senhor. Nós entregaremos os nossos filhos diante do Senhor. Nós apresentaremos nós e os nossos diante da tua face, entregando nas mãos daquele que tem todo o poder, ó Jesus. E naquela casa, Senhor, que precisar de saúde, Senhor, que o Senhor entre e promova a saúde, Jesus. Naquela família que precisar de comunhão, que o Senhor entra, expulse todo o mal, toda divisão, aleluias, e promova a comunhão do seu Espírito. Que aquela casa que precisa de paz, ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor faça morada para que eles gozem da paz que excede todo entendimento, Senhor. E aquela casa, Senhor, que precisar de ainda um milagre mais extraordinário, Senhor, que o Senhor entre e promova a vida, Senhor. Traz vida àqueles que estão mortos espiritualmente, Senhor, dentro do nosso lar. Senhor, abençoa, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Assim como o Senhor derramou o Espírito Santo na casa de Cornélio, e todos foram cheios do seu Espírito, que o Senhor possa derramar o seu Espírito, a sua unção, a sua alegria, a sua paz, ó Senhor, em nossas casas, Jesus, em nossos lares, Senhor Jesus Cristo. Nós assumimos aqui um compromisso de sermos exemplo de piedade, de devoção, de oração, de temor, de prontidão em obedecer diante do Senhor. E com certeza testemunharemos dos milagres que o Senhor tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós entregamos as nossas famílias, amadas famílias, Senhor, nas tuas mãos, ó Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você é um sacerdote da sua casa e do seu lar. Não desista. Seja exemplo, abençoe, entregue cada integrante da sua família na mão daquele que tem todo o poder. Amém? Que Deus abençoe. Passo aqui a palavra à nossa dirigente de culto. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino final 360. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Melhor é sempre atender a toda lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender e tudo a lei guardar. Dizer que não é preciso mais a lei guardar. Lembrai-vos de a escritura, da prática. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a toda lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó, sim, Jesus nos ajuda da lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender e toda lei guardar. Obedecer é uma grande prova de amor. Fazendo assim estarás ligado no Senhor. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender e toda lei guardar. Glória a Deus. Obedecer sempre. Amém? Quero agradecer. Estamos chegando ao término. Eu agradeço. Estamos terminando em nome de Jesus, assim como foi iniciado. Agradecendo primeiramente ao Senhor por se fazer presente na nossa vida, todo o tempo, e por esse culto maravilhoso. Agradecemos a cada um nessa manhã que saiu do seu lar e veio adorar a Deus, que receba do Senhor a bênção que cada um deseja no seu coração nessa manhã. Leve a bênção para o seu lar, leve a bênção para onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor nesse dia te acompanhe.
Agradecemos também a todos que estão nos ouvindo, que continuem ligados no Senhor, não desista, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria e é o que nos sustenta a cada dia. Eu convido o pastor Jacó para despedir com a bênção final, e também a todos que desejam receber oração, vieram à casa do Senhor, desejando no seu coraçãozinho de receber uma oração. Deus sabe a necessidade de cada um, que pode ter essa oportunidade nessa manhã. Amém? Amém, amados. Como a nossa dirigente aqui disse, esse é o momento de você compartilhar conosco, se você assim desejar, o seu pedido de oração. Gostaria de saber se alguém tem um pedido de oração a compartilhar aqui conosco. Irmão Cláudio. Vamos orar pela família do nosso querido irmão Cláudio. Mais alguém? Amém? Então vamos orar por ele. Vamos orar pela família do irmão Cláudio. Vamos orar uns pelos outros. Vamos agradecer ao Senhor pela essa manhã maravilhosa que tivemos juntos, desde o momento que nos encontramos na escola bíblica até o momento de agora, que nós possamos ter um sábado abençoado em família, na presença do Senhor. Pois não, diaconisa? O nome dele, diaconisa? Dirceu. Certo. Sim. Olha só. Olha aí. Verdade, verdade. Amém. Então vamos orando pelo irmão Liceu, família do irmão Cláudio. Vou pedir oração também pela minha por mim, por minha família, né? Essa noite eu não passei muito bem, mas eu falei assim, com pressão alta ou sem pressão alta, eu vou estar lá na casa do Senhor. E graças a Deus estou me sentindo muito bem aqui. E também continuo pedindo oração pelo meu papai, né? Que graças a Deus ele está melhorando. Agora ele vai fazer uma cirurgia nos ombros, nos 2 ombros. Então peço aos irmãos que orem. Oi? Isso, a mãe da Kédia, minha querida sogra também, estará fazendo a cirurgia nos ombros. Pedir para que o Senhor esteja na direção de tudo isso. Amém, amados? Oremos todos. Deus de amor e misericórdia, Senhor. Aqui estão os pedidos de oração expostos pelos nossos queridos irmãos, Senhor. Nós começamos aqui orando, Senhor, e clamando pela vida do irmão Cláudio e de toda a sua família, Senhor. Esteja lá, Senhor. Que o Senhor entre, ceie com eles e faça morada na vida do seu servo, Jesus. Age, Jesus, em seus filhos, Senhor, na sua esposa. Senhor Jesus Cristo, a todos que estão ali, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a família do nosso irmão, capacitando, usando esta família na sua obra, Senhor Jesus Cristo. Nós também abençoamos, Senhor, e te pedimos pela vida do irmão Disseu, Senhor Jesus Cristo. Ele, ó meu Pai, que está com alguns problemas ali, Senhor Jesus Cristo, com uma síndrome. Senhor, o Senhor é aquele que sonda os corações, é aquele que vai do mais fundo das nossas intenções e pensamentos. Senhor, vai ao encontro desta vida, Senhor, tirando todo temor, tirando todo medo, tirando todo receio, abençoando, Senhor, a sua estrutura física e a sua estrutura mental, Senhor, psicológica. Senhor, nós, Senhor, apresentamos a vida dele, Senhor, as tuas mãos, Senhor, diante de ti, Senhor, trazendo cura. Senhor, abençoa também a vida do meu pai, do irmão Anísio, Senhor, que o Senhor continue abençoando a sua vida, direcionando, Senhor, nas mãos dos médicos, dos procedimentos, continuar livrando ele, meu Pai, da queda, do tombo. Senhor, continua, nós vemos já, Senhor, um milagre acontecendo, que o Senhor possa abençoar mais essa decisão, Senhor, de realizar esse procedimento cirúrgico, assim como também na minha sogra, da irmã Marilde, Senhor, abençoa no procedimento cirúrgico que a sua serva irá realizar, Senhor.
Que o Senhor possa estar à frente, guiando, Senhor, usando esses médicos para a cura dos seus servos. Senhor, eu apresento a minha família, a minha vida, Senhor, a minha estrutura física, a minha saúde, Senhor. Eu peço que o Senhor, meu Pai, me abençoe para que minha saúde venha a ser estabelecida para a sua honra, glória e louvor. Senhor, eu apresento agora, Senhor, a cada irmão que está aqui presente. Eu apresento a Ti, Senhor, a cada irmão que está nos assistindo ou vai nos assistir virtualmente, Senhor. A cada família aqui representada. Ó Senhor Jesus Cristo, pedindo, Senhor, a sua bênção, a sua proteção, a sua paz, Senhor. Pedindo, Senhor, para que o Senhor encontre espaço, Senhor, dessas pessoas baterem na porta, o Senhor abrir e fazer morada nessas famílias, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós também pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco, que da mesma forma que viemos com paz e tranquilidade, nós possamos retornar com paz e tranquilidade para as nossas residências, e seja entre família, seja na missão, seja na obra, seja no descanso, possamos fazer tudo para a sua honra, glória e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Nós apresentamos a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Continue de olhos fechados, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre, e todos nós que apresentamos a nossa família ao centro da vontade do Senhor, possamos dizer como? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e um feliz sábado na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu